A gente já parou para pensar em como as pessoas da Trindade trabalham juntas? Hoje, vamos dar uma olhada em uma das parcerias mais incríveis e, ao mesmo tempo, misteriosas da fé cristã: a do Filho, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E olha, isso não é só uma questão teológica, sabe? É uma cooperação divina que começa com um milagre e define toda a missão de Jesus aqui na Terra. Vamos descobrir como isso aconteceu? Tudo começa aqui, com essa promessa simplesmente incrível feita a Maria. Essa única frase é a chave para tudo que a gente vai analisar. Ela já deixa claro desde o primeiro segundo que a vinda do Filho e a ação do Espírito estão completamente ligadas. É daqui que tudo parte. Certo, vamos então para o início de tudo. Nossa história começa num lugar bem simples, Nazaré, uma cidadezinha da Galileia. E é lá que um evento milagroso, que desafia toda a lógica humana, dá o pontapé inicial no plano de resgate de Deus para a humanidade. Deus envia um mensageiro, o anjo Gabriel, com uma notícia que iria virar de cabeça para baixo não só a vida de uma jovem, mas o destino de toda a humanidade. E a mensagem? Uma gravidez, mas uma que era totalmente impossível pelos padrões da natureza. A reação de Maria é super compreensível, não é? Ela não está duvidando, ela está sendo realista. Como isso vai acontecer? Essa pergunta dela, que vem de uma lógica puramente humana, na verdade, abre a porta para uma resposta que revela o poder sobrenatural de Deus. E a resposta do anjo não tem nada a ver com biologia, é teologia pura. Ele descreve uma intervenção divina, um ato criador do Espírito de Deus que simplesmente passa por cima das leis da natureza que a gente conhece. E aqui, a resposta do anjo fica ainda mais fascinante. Ele usa duas expressões, Espírito Santo e sombra do Altíssimo, para descrever a mesma força divina em ação. E essa palavra sombra é uma referência direta àquela nuvem que simbolizava a presença de Deus lá no Antigo Testamento, sabe? É um poder que protege e que cria. Fica claro que a concepção seria obra do Espírito e que a criança seria, por natureza, o Filho de Deus. E tem mais um detalhe crucial aqui. O anjo chama a criança de santo. A palavra grega original, ágios, significa muito mais do que ser só bom. Significa ser completamente separado do pecado, consagrado. Diferente de todo ser humano, Jesus já nasceu com essa santidade divina, o que faria dele o sacrifício perfeito. Mas olha, essa parceria divina não parou na concepção, não. Na verdade, estava só começando. Vamos ver agora como a dependência do Espírito Santo marcou toda a vida e o ministério de Jesus. E é aqui que a gente entra no grande mistério da encarnação. O Filho, que sempre existiu como Deus, escolheu se tornar humano. Ele aceitou, voluntariamente, viver com as nossas limitações, sem nunca deixar de ser divino. Pensa só na humildade e na dependência que isso exigiu. Então, como é que isso funcionava no dia a dia? Jesus escolheu ativamente depender do Espírito em absolutamente tudo. Suas palavras poderosas eram inspiradas pelo Espírito. Os milagres que ele fazia eram uma demonstração do poder do Espírito agindo através dele. E até a vitória contra a tentação no deserto foi conquistada na força do Espírito. Era uma dependência total o tempo todo. Esse versículo do livro de Atos amarra tudo isso de um jeito perfeito. A igreja primitiva já entendia que a missão de Jesus foi ungida, capacitada e sustentada pelo Espírito Santo. A fonte do poder dele aqui na Terra era essa comunhão perfeita. E é aí que a gente entende a grande lição. Se o próprio Filho de Deus escolheu viver dependendo do Espírito, isso estabelece um modelo para nós. A vida de fé não é sobre nosso próprio esforço, mas sobre depender do mesmo Espírito que capacitou Jesus. Beleza, agora vamos dar um passo atrás para enxergar o cenário completo. Essa parceria entre o Filho e o Espírito é parte de um plano de resgate muito maior, perfeitamente coordenado por toda a Trindade. É fundamental a gente entender a origem de tudo isso, o Pai. A salvação não foi um plano B, um improviso, foi uma iniciativa que nasceu do amor do Pai, a fonte de todo esse plano de resgate. Aqui, a gente consegue ver os papéis de cada um bem definidos, mas totalmente em sintonia. O Pai é quem inicia o plano e envia o Filho. O Filho é quem obedece e executa a missão, e o Espírito Santo é quem capacita o Filho e depois aplica os resultados dessa missão no coração das pessoas. Uma cooperação divina perfeita. E aqui a gente chega num ponto-chave sobre o ministério do Espírito Santo, principalmente hoje em dia. A missão dele tem um foco muito específico, e não é autopromoção. E quem confirma isso é o próprio Jesus.
A missão do Espírito é totalmente focada em Cristo. Ele não chama a atenção para si mesmo, mas revela e glorifica o Filho. Ele pega as verdades sobre Jesus e as torna reais para a gente. Isso significa que toda ação genuína do Espírito sempre, sempre vai apontar para Jesus. Ok, mas e a nossa parte nisso tudo? Porque todo esse plano divino, essa obra incrível, ela não acontece no vácuo, né? Ela convida, ou melhor, ela exige uma resposta da nossa parte. Então, que resposta é essa que essa grande obra de salvação pede? A Bíblia mostra um caminho claro, que envolve 3 elementos: fé, que é a confiança total em Deus; arrependimento, que significa uma mudança de direção na vida; e obediência, que é alinhar o nosso dia a dia com a vontade dele. E sabe onde a gente encontra o exemplo perfeito dessa resposta? Lá no comecinho da nossa análise. Maria, diante de uma revelação impossível de entender por completo, nos dá o modelo perfeito de fé e submissão. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A Trindade executou um plano de resgate perfeito. O convite foi feito. A questão que fica no ar é: qual vai ser a resposta de cada um a essa iniciativa divina? E a gente termina com as palavras de Maria, uma declaração de total confiança e entrega. Ela não entendeu todos os detalhes, mas confiou naquele que fez a promessa. A resposta de fé dela ecoa através dos séculos, servindo como o exemplo final da postura que Deus busca.